Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos ao canal e hoje vou responder a uma questão muito perguntada no dia-a-dia no mundo dos investimentos. O que é melhor investir? Ações ou imobiliário? Será que devemos investir então em ações? Será que devemos investir em imobiliário? Ou será que devemos investir em ambos? Ambos, obviamente, têm as suas vantagens e as suas desvantagens. E é precisamente isso que vamos ver neste vídeo. Vamos começar então pelos prós do investimento imobiliário. Organizei neste vídeo um pró e um contra, vários prós e vários contras, segundo aquilo que é o investimento imobiliário e segundo aquilo que é o investimento em ações. Portanto, sem mais demoras, vamos começar então pelos prós de investir em imobiliário. O primeiro pró é que o investimento é familiar caso tenhas então dentro do teu leque familiar, dentro daquilo que é a tua família, alguém com propriedades, alguém que já esteja dentro deste ramo. Pode passar conhecimentos, pode dar-te uma ajuda naquilo que é inicialmente o primeiro passo e, portanto, isso é o primeiro pró que eu vejo e que pode ser variado de pessoa para pessoa, não é propriamente um pró fixo em todas as pessoas e daquilo que é o mercado imobiliário, mas se tens alguém da tua família, acaba por ser um pró teu, uma vantagem tua em investir em imobiliário porque tens aquele know-how daquela pessoa que te pode eventualmente acompanhar dentro do teu primeiro passo. Outro pró é que é tangível. Tu, quando compras um imobiliário, aquilo é tangível, é palpável, ok? Não é como vais ao mercado bolsista, só vês números, dás lá um clique em comprar e aquilo não é uma coisa tangível. Não tens ali um edifício à tua frente. Tu compras e tens só no teu computador que tens 2 a 3 ações de uma empresa. Não é palpável, basicamente, aquelas 2 a 3 ações. És dono, obviamente, de uma pequena parte daquele negócio, mas não é como um terreno ou como um edifício, ou como lá está, qualquer ativo imobiliário que tu tenhas, é palpável relativamente àquilo que são as ações. Tu podes ter vantagens fiscais e em impostos, eu não me vou alongar muito nisto, porque a verdade é que podes ter, assim como nas ações, mas aqui também tu podes alugar, tu podes fazer com que, de acordo com aquilo que recebes em cash flow, podes diminuir os teus impostos dentro desse cash flow, dentro desse fluxo de caixa que estás a receber com o aluguer. E lá está, tu podes ter estas vantagens fiscais se fizeres as coisas bem feitas. Vamos passar para os contras do investimento imobiliário, que é basicamente um primeiro contra é que é muito difícil de se iniciar. Ou seja, não é como o mercado bolsista, ou seja, tu precisas de elevados montantes dentro daquilo que é o investimento imobiliário, e eu digo elevados porque já sei, dentro da sociedade portuguesa, são elevados, são investimentos elevados, e se não tiveres um credit score, ou seja, se não tiveres uma boa credibilidade perante um banco ao pedir dinheiro, eles não te vão dar, obviamente, e, portanto, dentro daquilo que é o ambiente económico, precisas de elevados montantes para investir. Por exemplo, se queres investir num apartamento que custe 100 mil euros, que já é difícil encontrar, não é? Mas se queres investir numa boa localidade, por exemplo, então tens que dar 10 mil de entrada. 10 mil euros de entrada, porque o requisito mínimo para os bancos te emprestarem, tu tens que dar no mínimo 10% do valor do imóvel. E, portanto, obviamente que valores a partir de 100 mil euros, para que tu conseguires iniciar dentro dos investimentos imobiliários, tens que dar no mínimo 10 mil euros, caso o próprio apartamento, por exemplo, custe 100 mil euros. Um segundo contra é que os investimentos imobiliários, os ativos imobiliários, não são líquidos. O que eu quero dizer com que não são líquidos, não têm liquidez, não têm muita liquidez, quer dizer que se tu precisares daquele dinheiro da noite para o dia, não consegues, porque é difícil, é muito burocrático venderes um investimento imobiliário, um apartamento, por exemplo. Eu vou sempre falar em apartamento para ser mais fácil de dar-vos como exemplo. Portanto, isto é um fator em termos em conta porque, lá está, como não é líquido e como pode às vezes precisar daquele dinheiro,
É por isso que é bom uma reserva de emergência e é bom tu iniciaste nos investimentos imobiliários quando tiveres, ou num dado investimento, quando tiveres uma reserva de emergência, mas lá está, não é líquido, se precisares daquele dinheiro, não vais tê-lo da noite para o dia, ou assim em uma semana talvez, não é? Porque é difícil venderes um apartamento e é muito burocrático. Pelo menos em comparação com aquilo que é a Bolsa de Valores, não é? A compra e venda de ações. Uma outra desvantagem, um outro contra do investimento imobiliário é lidar com inquilinos. Portanto, se tiveres tempo e paciência, perfeito. Se não tiveres estas duas características dentro da tua personalidade, então acho que vai ser muito difícil também estar dentro do investimento imobiliário. Como eu disse, é difícil, como o velho ditado diz, tempo também é dinheiro, e dentro daquilo que é o investimento imobiliário, tu precisas de tempo e muita paciência. Portanto, se estiveres numa fase da tua vida em que tenhas dinheiro e que tenhas estas duas características, paciência e tempo, então acho que te vais dar bem. Mas se não tiveres estas duas características, nem tempo, nem paciência, então isto é um grande contra, porque além de ser muito burocrático, exige bastante tempo e bastante paciência. Ires àquele apartamento, fazeres aquele acordo, ires àquele apartamento porque tens de falar com aquela pessoa, já não paga há alguns dias, tens que ir ao outro apartamento também fazer outro acordo. Isto é estar sempre a correr e tens de estar presencialmente nas coisas. E lá está, o que requer tempo e não é para toda a gente. E também o gosto, aquele gostinho de fazeres isso também não é para toda a gente, portanto tens que ver mesmo se isto é um contra para ti, um contra para aquilo que é a tua vida pessoal e profissional e também a tua personalidade. Agora, passando para aquilo que é o investimento em ações. Primeiro o pró é que é muito mais fácil de começar. Tu podes abrir então uma conta numa corretora, podes depositar lá 100 euros, nem isso, e estás a comprar a tua primeira ação. Ou seja, tu podes comprar até 5 euros de uma determinada empresa, com as ações fracionadas, com as frações de uma ação. Ou seja, não compras uma ação inteira, compras partes daquela ação. Portanto, é muito mais fácil de começar sem dúvida nenhuma. E lá está, é muito mais líquido também. Ou seja, é um outro pró que eu vejo, é outra vantagem que eu vejo em investir em ações, que é muito líquido. Se precisares do dinheiro, tu podes, com um clique, ainda por cima para nós investidores a retalho, é muito mais fácil, a agilidade da movimentação de dinheiro é muito mais fácil, porque somos pequenos, não é? Pequeninos em termos de dinheiro, e tu clicas em vender, aquilo em 5 segundos, nem isso, o dinheiro cai na tua conta, na tua corretora, e depois é só transferir para a tua conta bancária. Portanto, é bastante líquido o mercado acionista. Uma outra vantagem é que és um dos donos sem precisar estar presente para administrar ou gerir aquele negócio. Enquanto no investimento imobiliário, como eu já disse anteriormente nas desvantagens, requer muito trabalho, muita paciência e muito tempo. E esta comparação, eu acho que para já prefiro aquilo que é os investimentos nas ações do que propriamente os investimentos imobiliários, por causa relativamente a ser burocrático, a exigir muita paciência e a exigir muito tempo. Uma outra vantagem é que durante alguns anos os investimentos em ações rentabilizaram muito mais do que os investimentos imobiliários. As empresas cotadas na bolsa têm um meio de crescer mais amplo e com mais rapidez. Isto porque, lá está, são empresas. Enquanto num investimento imobiliário tu não podes tão facilmente expandir aquele apartamento de um T2 para um T3 ou podes tão facilmente já adquirir outro imóvel. Eu acho que as empresas têm um meio mais amplo e mais robusto e com mais rapidez de crescer aquilo que é o seu valor em cotação na bolsa, em valorização da própria empresa. E dentro dessas razões é por isso que as ações têm, durante muitos anos, muitas maiores rentabilidades do que o próprio investimento em imobiliário. E depois, uma última vantagem sobre investir em ações é que são, então, os dividendos. E porquê é que eu trago isto? Basicamente, dentro dos investimentos imobiliários, vocês têm o chamado aluguer, ou seja, os fluxos de caixa providos do aluguer é como se fossem dividendos nas cotadas empresas que estão no mercado bolsista e que, lá está, funcionam. Podemos equiparar esses dois fatores, os dividendos e o aluguer, o fluxo de caixa do aluguer,
e podemos chegar à conclusão que os dividendos são mais consistentes. Porque se vier uma recessão, tu, dentro do investimento imobiliário, a procura por alugueres de casas pode diminuir drasticamente. E dentro, por exemplo, dos 10 apartamentos que tu tens, tu teres ocupado 2 ou 3 deles, enquanto os outros 7 não consegues ocupar porque estás dentro de uma recessão e ninguém tem disponibilidade financeira para tal, não é? No caso dos dividendos, temos empresas que são conhecidas como aristocratas de dividendos, ou seja, pagam há mais de meio século, mais de 50 anos, estão sempre a pagar dividendos e passaram por várias recessões. Portanto, isso é muito mais consistente. Em relação aos contras, eu tenho aqui 2 e eu acho que basicamente baseia-se num todo do que se passa no mercado de ações, que é a perda de dinheiro, que está relacionada com as emoções, uma queda de mercado, com a própria especulação, com o curto prazo, a mentalidade de curto prazo. Isso tudo leva a que um investidor normal, como nós, um investidor de retalho, perca dinheiro. A reagir a notícias, a não pensar no longo prazo, a especular simplesmente em ativos que estão ali como meme stocks. E portanto, eu acho que dentro daquilo que é o mercado de ações, isto é um grande contra, porque as emoções e aquilo que é a perda de dinheiro, é muito mais fácil perder dinheiro no mercado bolsista do que propriamente no mercado imobiliário. Um outro contra é que é muito mais difícil ter tudo transparente. Enquanto no investimento imobiliário, lá está, além de precisas de paciência, além de teres muito trabalho e além de ter muita burocracia pelo meio, lá está, tu tens tudo transparente, tu sabes quanto é que foi o valor, onde é que foram aqueles impostos. Muita coisa que tu precisas saber está lá no investimento imobiliário. Enquanto nas ações, tu não estás presente na equipa de administração, além de eles explicarem tudo, obviamente, no Annual Report e nas conferências trimestrais, mas tens que saber bem se estás a lidar com uma administração honesta ou não, porque eles podem estar a esconder coisas e só estar a criar hype dentro daquela ação para eles ganharem eles mesmos. Mas, lá está, é uma desvantagem, sem dúvida. Dentro daquilo que é o mercado de ações, obviamente que a coerência na transparência tem vindo a aumentar, mas não é tão transparente como o investimento imobiliário. E por este vídeo é tudo, espero que tenhas gostado. Já sabes, se queres ajudar o canal, metem um like para chegarmos a mais pessoas e para o YouTube saber que este vídeo realmente é bom. E se és novo aqui no canal e queres paraquedas, então pensa bem em deixar aí um subscrito, porque eu faço vídeos todos os sábados e saem às 5h30 de Portugal Continental. Portanto, já sabem, por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vemo-nos no próximo vídeo.